Tema da nossa mensagem, meus irmãos, o seu sofrer, a nossa paz. Vamos ver como que, através dos sofrimentos de Cristo, Deus nos libertou do pavor, da escravidão da morte, nos trazendo assim eterna paz por meio do seu Filho amado. A carta aos Hebreus, ela é escrita com um propósito geral de mostrar a grandeza de Jesus, a superioridade de Cristo, a sua supremacia, principalmente comparando Cristo com as coisas do Antigo Testamento, mostrando como a nova aliança por ele instituída, por exemplo, é superior à antiga aliança. Como Cristo é um sumo sacerdote infinitamente superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, como o sacrifício que Cristo, como sacerdote, ofereceu, isso é, a sua própria vida, é superior também aos diversos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Em outras palavras, como dissemos, a carta aos Hebreus é para mostrar a grandeza, a superioridade de Cristo a tudo aquilo que concerne a antiga aliança, e que Ele para nós é suficiente para todas as coisas. No contexto do texto que nós lemos, o autor aos Hebreus está discorrendo justamente sobre a obra salvadora, santificadora de Jesus, e que ele se refere a Cristo nesse trecho como o nosso irmão, o Filho unigênito do Pai, e nós então irmãos de Cristo. Eu quero dividir essa mensagem e sintetizá-la, essa palavra, em 2 pontos. O primeiro, mostrando o preço que Cristo pagou pelos nossos pecados, e depois os resultados do seu sacrifício. O preço que ele pagou, o seu sofrimento e a sua morte, para a realização perfeita da obra salvadora de Cristo. Cristo precisou se tornar homem. Esse é o primeiro preço que nós vemos Cristo pagar aqui no texto. No versículo 14, lendo novamente, o autor diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos voltar em breve para esse texto, mas eu gostaria de destacar inicialmente a necessidade que esse texto nos mostra, de que Cristo precisou participar da nossa carne e do nosso sangue, assim como os irmãos de Cristo, isso é, nós, os filhos de Deus, que cremos em Cristo, nós somos humanos, Cristo também precisou se tornar homem, é isso que o texto está falando. No Natal nós celebramos então o nascimento, que nada mais é do que a encarnação do Senhor Jesus, o fato de que Deus, o Deus eterno, o Deus que sempre existiu no tempo e na história, que Ele mesmo criou, se tornou homem, entrou nela, por causa do seu grande amor e para completar cabalmente a obra de salvação. O objetivo da encarnação é a sua morte, a obra salvífica de Cristo. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Esse é o propósito de Cristo ter vindo ao mundo, salvar os pecadores. Isso inclui a sua morte na cruz. Ele precisava ser também, além de ser 100% Deus, precisava ser totalmente homem, pois só assim poderia morrer. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso era necessário que o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se tornasse homem para poder morrer naquela cruz. Jesus participou da natureza humana, ele participou e desenvolveu plenamente a sua humanidade. Ele sentiu as nossas dores, as nossas fraquezas, doenças, desejos, necessidades, e também foi tentado, mas tudo isso sem cometer pecado. O texto também nos mostra
que para a realização dessa perfeita obra de salvação, Cristo também precisou sofrer, Cristo precisou também ser tentado. Veja alguns textos que nós já lemos que dizem isto. O versículo 10: aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, talvez alguém possa perguntar: como Jesus foi aperfeiçoado? Afinal, o texto diz: aperfeiçoasse, Deus, se referindo ao Pai, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Simplesmente porque através daquilo que Cristo padeceu, o desenvolvimento da sua humanidade, Deus, o Pai, foi moldando em Cristo e preparando para ser o perfeito autor da salvação. Ele foi sendo aperfeiçoado no seu papel messiânico, para se tornar então o perfeito autor da salvação. Como uma ovelha, como um cordeiro pascual, o Pai foi conduzindo o seu Filho e foi preparando, aperfeiçoando para o dia do abate, para o dia do sacrifício, para o dia da entrega, para o derramamento do seu sangue. Para esse dia ser possível, o Pai precisou então fazer com que o seu Filho trilhasse um caminho de sofrimentos. O profeta Isaías já nos diz sobre isso: homem de dor e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Isaías já diz isso: como ovelha muda foi levada para o matadouro, pelos teus tosquiadores, e não abriu a boca. O profeta Isaías, chamando Cristo Messias de servo sofredor, já predisse os seus sofrimentos, e como estes eram necessários para redimir o seu povo. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses sofrimentos, eles são proféticos, eles foram preditos, eles se cumpriram no Filho. Os sofrimentos o aperfeiçoaram para se tornar o perfeito autor da nossa salvação. Portanto, meus irmãos, era necessária a total identificação de Cristo conosco, com o pecador perdido, a fim de poder perfeitamente redimi-lo. É isso que diz o versículo 17, veja comigo de novo: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, para que ele atraísse sobre si a ira de Deus, para apaziguar, para tornar Deus propício a nós, para trazer, enfim, paz com Deus para a nossa vida. Ele precisou sofrer e atrair sobre si a ira de Deus. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. E na Bíblia, a Bíblia diz que na crucificação, Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, o ápice do seu sofrimento, Cristo sentiu na pele toda a ira divina, que era devida ao nosso pecado. O nosso pecado, cuja dívida é eterna, uma dívida impagável. Todos os nossos pecados caíram sob o Redentor, e ali ele exclamou, debaixo da ira divina: Deus meu, por que me desamparaste? Algo que nós sempre falamos, mas que vale a pena repetir, que o Filho foi desamparado, para que nós fôssemos eternamente amparados por Deus. Naquele breve momento, naquela crucificação, o Pai desamparou o Filho, para que nós recebêssemos a herança, pudéssemos nos tornar filhos de Deus, o poder de sermos feitos
filhos de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Qual os efeitos, qual o resultado desse preço que foi pago pelo nosso Salvador? O texto também diz sobre isso. O resultado da obra de Cristo é a vitória sobre a morte. É a vitória sobre o medo da morte, é a vitória sobre a escravidão da morte, sobre os efeitos da morte em nós. Com a entrada do pecado, não apenas o ser humano, mas toda a criação, ela foi corrompida pela morte, ela foi amaldiçoada pela morte. O nosso relacionamento com Deus foi corrompido pela morte, o nosso relacionamento com o nosso próximo foi corrompido com a morte, o nosso relacionamento com a criação de Deus foi corrompido pela morte. Essa morte que se alastrou por cada canto, por cada esfera da humanidade, da criação de Deus. Cristo veio para redimir e para libertar a sua criação do cativeiro da morte. O texto do versículo 14 e 15, mais uma vez, ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui o autor aos Hebreus categoriza o diabo como aquele que tem o poder da morte. Curioso que quando Jesus estava discutindo com os fariseus, ele falou que o diabo era o pai deles, porque os fariseus queriam matá-lo, e Jesus fala: o diabo foi homicida desde o princípio. João 8,44, além de falar que o diabo era o pai da mentira, nesse mesmo contexto, Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio. É o diabo que instigou a entrada da morte no mundo, pela tentação promovida a Eva e a Adão. E pela morte ele passou então a ter uma influência nesse mundo, tanto é que a Bíblia o chama de príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. O diabo desejava então a morte e usa a morte para escravizar, para explorar o ser humano. É uma arma nas mãos do inimigo. Nesse sentido, o autor diz que o diabo é aquele que tem o poder da morte, aquele que lança a mão da morte para agir, para fazer a sua obra perversa. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É aquele que incitou a morte pelo pecado e usa essa arma constantemente contra a humanidade, especialmente contra os filhos de Deus. Ele propaga mentiras, acusações e, por fim, o medo, para ceifar e acabar com a paz. Quando o texto diz que Cristo destruiria o diabo, aquele que tem o poder da morte, essa palavra destruir traz a ideia de tirar a influência, o poder que alguém tem ou que algo possui. Nesse sentido, aquilo que Cristo fez como perfeito autor da salvação foi, como diz o primeiro anúncio do Evangelho de Gênesis 3,15, ele pisou na cabeça da serpente. Apesar da influência do diabo ainda estar em vigor no mundo que nós vivemos, e sobre nós, em alguma medida, a sentença de morte foi proferida. Ele já está condenado, o seu fim já é certo. E o que causou isso? A obra perfeita de Cristo, a semente prometida da mulher, aquele que com a sua obra de salvação, aquele que nasceu para morrer, pisou na cabeça da serpente. E assim o texto diz: livrar-se do pavor da morte, aqueles que estavam ela sujeitos, escravos,
por toda a vida. A ideia de livrar é de fato tornar livre, libertar, o que está em paralelo, e como o texto continua, no 14, no 15, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então ele nos libertou, esse é um dos efeitos da morte de Cristo, ele nos libertou da escravidão da morte e do pavor da morte, nos livrou do medo que nos acorrentava e nos trouxe então paz eterna. Paulo exclama essa vitória em 1 Coríntios 15, ao falar sobre a ressurreição dos crentes. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por sua morte venceu o que tem poder sobre a morte, venceu a própria morte. Agora já não há mais condenação, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E o texto de Romanos segue falando desse amor, que nada pode nos separar dele, um amor fiel, um amor eterno, um amor que simplesmente é o fundamento da nossa vida cristã, é o fundamento da nossa paz. João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele fala dos efeitos práticos desse amor imutável e eterno de Cristo sobre o povo de Deus, especialmente com relação ao dia do juízo, ao dia final, ao pavor da morte, fazendo paralelo com a expressão do autor aos Hebreus. Olha o que diz 1 João 4, 17 a 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, o medo era uma das armas que o diabo usava contra a humanidade. Na verdade, o medo é a consequência natural daquele que não tem certeza do quanto é amado pelo Senhor. O medo é fruto da incerteza, e o medo traz tormento, traz angústia. O medo está relacionado à ansiedade, o medo está impregnado na nossa vida, e o medo é impulsionado pela morte. Esse é o pavor da morte, a corrupção do pecado que foi espalhada, e ela reina na nossa vida por medo, por um pavor, e a essência desse medo é justamente a dúvida. Isso traz angústia. João diz: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Qual é o perfeito amor? É o amor de Deus por nós. E ser aperfeiçoado no amor significa conhecê-lo, significa crer nele, significa se firmar sobre ele. Esse perfeito amor, meus irmãos, é um amor que não pode ser abalado. É um amor que é eterno, é um amor que nós não podemos fazer nada nem para diminuí-lo e nem para aumentá-lo, porque ele é imutável, ele é constante, e aquele que nos ama é fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse amor é estável, ele permanece, esse amor é o fundamento da nossa paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O amor de Cristo nos tornou, antes que nós éramos inimigos, agora nos tornou filhos de Deus, nos reconciliou com Deus, e hoje nós estamos em paz com o Senhor. Fomos livres por meio do amor de Cristo. Meus irmãos, essa paz, cujo fundamento é o amor de Cristo, o amor de Deus através de Cristo por nós, é simplesmente o alicerce de todo outro tipo, qualquer tipo de paz que você possa imaginar. Por exemplo, a paz com relação ao futuro, porque nós temos
ficamos ansiosos, nós temos medo do futuro, muitas vezes vacilamos na nossa fé e simplesmente o nosso coração é pego repleto de anseios, preocupados. Ansiedade é pecado, a Bíblia diz isso. Por quê? Qual é a essência disso? É falta de fé no amor de Cristo por nós. Porque se nós sabemos, se nós cremos que nós estamos em paz com Deus, se nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se nós sabemos que esse Deus que nos ama de uma forma inalterável, é Senhor do universo, é Deus todo-poderoso, é Senhor da nossa história, nós podemos ter paz com relação ao futuro. E se nós muitas vezes entramos em conflito com o nosso irmão, se simplesmente nós perdemos a paz nos nossos relacionamentos, estamos em contendas, em brigas, em discussões, a paz que nós temos com Deus é também o modelo, mas é também aquele que nos capacita para termos paz uns com os outros, porque nós amamos como fomos amados pelo Senhor. Veja então que o perfeito amor é o fundamento da nossa paz com Deus e também qualquer outro tipo de paz que nós podemos conceber ou pensar. Eu costumo dizer que a certeza da salvação pode ser expressa também como a certeza do quanto nós somos amados por Deus. E eu digo com toda a convicção que a nossa vida depende dessa certeza, do quanto nós somos amados por Deus, de que nada, coisa alguma pode mudar essa realidade, porque aquele que nos ama é fiel. E é isso, meus irmãos, que nos impulsiona para uma vida de paz, de alegria, de serviço. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange e nos impele a viver para Ele. Nós vivemos então em devoção ao nosso Deus, em inteira gratidão àquele que nos amou. É muito interessante porque antes de nós conhecermos esse amor e desfrutar da paz que decorre dele, eu penso na minha vida e talvez você possa lembrar de como você vivia. Nós fazíamos de tudo para nos livrar de sofrimentos, para preservar a nossa vida, nós escondíamos atrás de pessoas, de coisas, nós queríamos a todo custo ter paz, mas no final das contas nunca achávamos. Mesmo com todo o nosso empenho, tentando nos livrar de todo tipo de dor e de sofrimento, e buscando refúgio em tantas coisas que podem ser até boas, só que são temporais, nós não encontrávamos paz. Mas hoje, meus irmãos, em Cristo, abraçamos o mesmo sofrer de Cristo, andamos nas pisadas do servo sofredor, nos unindo com Ele no sofrimento, tomamos a nossa cruz diariamente, negamos a nós mesmos, morrendo diariamente para o nosso querer, e finalmente em Cristo temos paz. Veja que curioso que é a vida em Cristo. Certamente é isso que Jesus quis dizer quando em João 12, como está narrado, ele disse: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai honrará. E na sequência Jesus diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Veja em que contexto Jesus disse essas palavras, na iminência da sua morte, quando a sua hora era chegada, e eu porventura, como disse Jesus, diria: Pai, livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Em outras palavras, eu nasci para este momento, para padecer, e pela obra de Jesus, pelos seus sofrimentos, como Ele próprio nos ensinou, nos serve de modelo, para andar nas suas mesmas pisadas, para viver a sua vontade, para morrer para nós mesmos. E é assim que encontramos a paz, quando nós passamos pela
cruz, quando nós tomamos a cruz de Cristo, quando confessamos o seu nome, quando a vida de Cristo é moldada em nós, quando não mais é o nosso desejo, a nossa busca por uma paz falha, falsa e mentirosa que esse mundo prega, mas é debaixo da paz que somente Cristo pode dar que encontramos a verdadeira paz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É assim a nossa vida. Paulo resume, somos como ovelhas entregues à morte o dia todo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por causa desse amor que está sobre a nossa vida, esse amor que não pode ser desvinculado de forma alguma de nós. Nele nós temos paz. Miqueias, capítulo 5, o pastor Newton leu de manhã esse texto. E tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Meus irmãos, se nós podemos desfrutar de alguma paz, isso só é possível através da cruz de Cristo, quando nos dobramos a ela, quando nós cremos nessa obra, quando nós tomamos essa cruz, quando nós vivemos debaixo da sua influência. É na cruz de Cristo, no seu sofrer, no abraçar da vida de Cristo, que nós encontramos paz. Ele se ofereceu para destruir a morte, aquele que tem o poder da morte, nos livrasse, a nós que estávamos sujeitos a vivermos o resto das nossas vidas escravizados pelo pavor da morte. Se você ainda não desfruta dessa paz, que, como diz a palavra, excede todo entendimento, você pode hoje entregar a sua vida ao príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado, graças te damos pela tua palavra, pelo teu precioso, Pai, inefável amor. Não há como descrevê-lo, não há como, ó Pai, colocarmos ele totalmente em palavras, porque ele é eterno e imenso. Graças te damos porque ele nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque hoje vivemos debaixo da tua luz e podemos, enfim, desfrutar de paz. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia estendida a nós, que antes éramos teus inimigos, estávamos, ó Pai, sujeitos a esse império das trevas. Ó Deus, obrigado, porque pela tua misericórdia fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o teu nome. Clamamos ao Senhor fé, para que o nosso coração creia que o Senhor nos ama como o Senhor diz nos amar, ó Deus, e para que o resultado dessa fé bendita no teu amor, o nosso coração possa ser tomado com a tua paz, que essa bênção esteja sobre cada família representada aqui nesta noite, que ao lembrarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor enche o nosso coração de fé, de paz e de esperança. Cremos que só o Senhor pode fazê-lo, e louvado seja o teu nome por isso. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.